Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Passando aqui para a gente fazer uma revisão sobre um tópico que está lá no teu conteúdo de genética. Essa revisão ela vai servir tanto para a galera que está no segundo ano, para a galera que está aí no convênio. É um tópico que fala a respeito do sistema ABO e do fator RH. Escolhi este tema pelo fator de que justamente é um tema que sempre é corriqueiro em provas, já caiu em prova de Enem, quase que todo ano ele é recorrente e é muito válido que a gente faça esta revisão. Vocês notarem, nas duas listas de exercícios que eu mandei para vocês, sempre ali tinha pelo menos uma questão que envolvia sistema BO, fator RH, genética do sangue ou algo do tipo. Mas antes da gente falar desse sistema ABO em si, das transfusões, vale a gente relembrar um pouquinho do histórico que envolve o nosso sangue. Esse cientista chamado de Karl Landsteiner, ele foi um médico austríaco, inclusive ganhou o Nobel de Medicina por sua descoberta, onde ele e sua equipe foram responsáveis pela descrição do sistema ABO e também do fator RH. Mais precisamente, em 1902, foi quando eles conseguiram, de fato, classificar o sangue humano. E aí eles o classificaram em 4 tipos diferentes: sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. 4 tipos diferentes de sanguíneos. E aí, durante essas pesquisas, descobriu-se que alguns tipos sanguíneos eram incompatíveis. E essa incompatibilidade devia-se a uma reação imunológica entre substâncias dissolvidas no plasma sanguíneo e as substâncias que estavam presentes no sangue, ou seja, nas células sanguíneas, nas hemácias em si. Era muito usual ali na medicina da época atribuir ao sangue uma série de doenças. Inclusive, a gente estudou isso no começo da genética, onde vários geneticistas atribuíam ao sangue o fator da hereditariedade, né? Achavam que estava no sangue a informação genética necessária para a transmissão da informação genética. Claro que a ciência ela foi evoluindo, se desenvolvendo, e a gente percebeu que não era nada disso, na verdade, que estava acontecendo. Mas uma coisa muito importante que estes cientistas, junto com sua equipe, desenvolveram foi a percepção de que um tipo sanguíneo, na verdade, ele afetava negativamente outro tipo sanguíneo. Então, havia uma reação imunológica ali. Reação essa que a gente estudou em sala de aula como sendo reação antígeno-anticorpo, ok? E aí a gente vai perceber que, na verdade, quando a gente trata de sangue, antígeno e anticorpo, especificamente neste caso, eles vão ter uns 2 nomezinhos aí diferentes. Segundo a pesquisa lá do Landsteiner e equipe, ele passou a chamar as substâncias aglutinógenas da membrana da hemácia de aglutinogênio. Ou seja, para a gente, a palavra aglutinogênio ela vai ser semelhante à palavra antígeno. O aglutinogênio é aquela informação que está presente na célula, está presente na hemácia. Enquanto que a substância aglutinadora a gente vai chamar de aglutinina. Essa vai estar presente lá no plasma sanguíneo. A aglutinina, se tu prestar atenção, ela é o equivalente para a gente ao anticorpo que nós estudamos em sala de aula. Então, aglutinogênio é a informação, é o antígeno, a aglutinina é o anticorpo. Percebe que o aglutinogênio, já que ele é uma informação que está presente na célula sanguínea, na hemácia, ele vai estar ali apenas onde houverem hemácias. Porém, o plasma sanguíneo, no plasma sanguíneo, a aglutinina, é ali que a aglutinina ela vai estar presente. Porque o anticorpo, ele é produzido pelos nossos glóbulos brancos, é o nosso sistema imunológico, na verdade, que faz a produção dos anticorpos. E logo, estes anticorpos, eles estão presentes no plasma sanguíneo, no líquido sanguíneo em si, e não nas hemácias, ok? Quando a gente fala de sistema BO, seria impossível a gente tratar desse assunto sem nos remeter a esta tabela que eu montei junto com vocês em sala de aula, e vale a pena a gente relembrar. Aqui a gente pode ver os aglutinogênios e as aglutininas do sangue. Então, aqui na primeira coluna, a gente tem o grupo sanguíneo em si,
E aí estão listados aqui os fenótipos, lembra disso, tá? O grupo sanguíneo A, B, o AB e o O, todos eles são exemplos de fenótipos, tá? É o fenótipo que a gente está estudando. E aí a gente tem o seu respectivo aglutinogênio, que é a característica da hemácia. Logo, quem é do grupo sanguíneo A, ele vai ter o aglutinogênio A na sua hemácia, ou seja, ele tem a informação de que aquele sangue é do tipo A. Se você olhar essa figura que eu coloquei aqui no slide, é como se o carinha que é do sangue A, né, o paciente do sangue A, ele tivesse essa proteína azul, essa anteninha azul, aqui na hemácia, na membrana plasmática da sua hemácia. Por sua vez, quem é do grupo sanguíneo B, ele vai ter o aglutinogênio B. Então, ele vai ter uma informação diferente do aglutinogênio A. Está aqui. Já é a setinha verde aqui, anteninha verde. Quem é do grupo AB, olha que interessante, aí ele já vai ter as duas informações na membrana plasmática da sua hemácia. Ele vai ter aqui tanto a informação do aglutinogênio A, quanto a informação do aglutinogênio B na sua hemácia. Por sua vez, quem é do grupo sanguíneo O, inclusive foi o último a ser descrito, ele não vai ter informação nenhuma. Então, quem é do grupo sanguíneo O, que para a gente é considerado como se fosse o sangue mais raro de se encontrar, quem é do grupo sanguíneo O, ele não vai ter informação alguma com relação ao sistema ABO nas suas hemácias. Então, é uma hemácia que é completamente lisa, não há proteínas nela, e, inclusive, por conta disso, foi batizado assim como grupo O, porque a hemácia é completamente lisa, logo lembrando a letrinha O aí. Quando você tem uma pessoa que é do grupo A ou do grupo B, se caso houver um erro na transfusão sanguínea e for administrado a um destes dois tipos aí, um sangue oposto, exemplo, vamos pegar aqui o primeiro caso. O paciente ele é do grupo sanguíneo A, então logo a sua hemácia tem o aglutinogênio A, ele não pode receber sangue do tipo B. Se ele receber um sangue do tipo B, a hemácia que vai chegar até ele é uma que tem uma informação completamente diferente. Então, o corpo desse paciente ele vai fazer uma leitura como se fosse um corpo estranho adentrando ali, querendo invadir, uma invasão bacteriana, por exemplo. Então, esse corpo aí desse paciente ele vai ser obrigado a produzir uma resposta imunitária. Ele vai começar a produzir anticorpos que vão combater este sangue estranho, o sangue B. Então, a gente diz que ele vai produzir uma aglutinina, no caso, um anticorpo, que vai ser o anti-B. Da mesma forma, se uma pessoa é do grupo sanguíneo B, ele vai ter o aglutinogênio B na sua hemácia. Ele receber, por acaso, um sangue do tipo A, o seu corpo vai produzir uma resposta imune e ele vai começar a fabricar, então, os anticorpos do tipo anti-A. Então, aglutininas anti-A. A pessoa que é do tipo AB, ela vai ter as duas informações, como eu falei para vocês. Logo, se ela receber sangue do tipo B, se ela receber sangue do tipo A, ou ainda receber sangue do tipo O, ele não vai produzir resposta imune alguma. Vamos pensar. O paciente do sangue AB, que tem as duas informações em sua hemácia, caso ele receba sangue do tipo A, ele já tem essa informação, então não vai ocasionar nenhum mal para ele. Caso ele receba a informação do tipo B aqui, o aglutinogênio B, também não vai ter problema nenhum porque ele já tem essa informação. E ainda que ele receba o sangue do tipo O, isso não vai gerar nesse paciente nenhum tipo de resposta imunitária, uma vez que o sangue do tipo O, como eu havia narrado para vocês agora, ele não tem nenhuma informação na sua membrana plasmática. Então, não vai produzir nenhum anticorpo contra o que não existe informação. Já o contrário vai acontecer. Se uma pessoa é do grupo sanguíneo O, ele só vai poder receber sangue dele mesmo. Quem é O só pode receber sangue de si mesmo. Se ele receber sangue A, se ele receber sangue B ou AB, ele vai produzir, como ele não tem esta informação, é uma informação nova, estranha, que está chegando até suas células,
ele vai ser obrigado a produzir, então, anticorpos anti-A, anticorpos anti-B. Ele vai gerar uma resposta imune, vai produzir aglutininas anti-A e anti-B, e aí ele não vai poder receber uma transfusão sanguínea de nenhum dos outros tipos sanguíneos que não seja o dele mesmo, seja de um outro grupo O. A descoberta desses grupos sanguíneos ela foi muito importante para a humanidade, para a ciência como um todo, não só para a medicina. Antes disso, era extremamente comum a gente ver casos de acidentes envolvendo transfusões erradas de sangue. Inclusive, vários pacientes indo a óbito por conta disso. Tá? Imagina aí, o cara já está muito deficiente de sangue, precisando dessa transfusão, de repente ele vai e recebe sangue que não tem nada a ver com o seu tipo sanguíneo, o corpo dele ainda vai ter que produzir uma resposta imune para combater esta infecção. Então, por isso, muitos dos pacientes iam a óbitos. Caso esse paciente não fosse a óbito, ainda era muito comum um cenário bem ruim, onde haveria uma reação hemolítica aguda. E aí essa palavra hemolítica, ela remete a gente justamente à destruição das hemácias. Mas não do paciente, mas do sangue doado. A pessoa, ela está doente, recebe um sangue errado, um cara do tipo A, ele recebe ali, de repente, um sangue do tipo B, o seu corpo vai começar a produzir anticorpos, ou seja, vai gastar energia, vai gastar matéria-prima para produzir anticorpo, e vai produzir uma reação hemolítica nesse sangue doado. Ele vai ter que destruir esse sangue porque ele vai estar encarando ele como se fosse uma invasão de algum agente patogênico ao seu corpo. Alguns efeitos menos graves que nós observamos em relação à transfusão sanguínea são coceiras por todo o corpo, isso mediante reações alérgicas. É muito comum quadros de dores, e febre muito alta. Tá? E aí, uma vez que acontece, porventura, esse erro na transfusão sanguínea, onde você está administrando ali sangue que não condiz com o que deveria, uma medida muito comum que a gente utiliza seria a administração nesse paciente do soro fisiológico. Uma vez que é administrado o soro fisiológico, você está aumentando a quantidade de líquido dentro do corpo do paciente, logo vai aumentar a sua diurese, e por conta disso os rins eles vão acabar eliminando mais rapidamente essas hemácias invasoras aí no corpo dele. Ainda, esse soro fisiológico ele vai ajudar a elevar a pressão arterial do paciente. Por quê? Quando ocorre esse erro aí de transfusão sanguínea, é muito comum, devido à hemólise, etc., haver uma vasodilatação, ou seja, o vaso sanguíneo ele aumenta o seu calibre. Se você está aumentando o calibre, aí lembra um pouquinho de física, você está aumentando a superfície, logo a vazão ela é alterada, ou seja, a quantidade de sangue que está percorrendo dentro aí do vaso sanguíneo ela está sendo alterada, e aí a pressão cai. E aí, uma vez que a pressão cai, é necessário ministrar ele algo que vai elevar a pressão arterial. E o soro fisiológico, como contém o sal, isso vai ajudar a equilibrar aí novamente a pressão do paciente que havia caído por conta dessa transfusão errada. Quando a gente estuda, então, o sistema BO, é muito comum a gente ver quadros como este aqui, um esquema como esse. Esquemas como esse a gente vê não só em exercícios, não só em postos de saúde, como também em questões de prova. Já caiu um Enem e não me admiraria se caísse novamente. Nesse quadrinho, o que ele está mostrando para a gente? Ele quer dizer para a gente, basicamente, que cada um desses tipos sanguíneos, AB, B, o O e o A, cada um deles é capaz de doar sangue para si mesmo. Isso é óbvio, né? Você tem o sangue do tipo A, você vai receber sangue do tipo A. Então, cada um deles vai doar sangue para o seu mesmo tipo sanguíneo. Mas mais do que isso, quem é do sangue A ou quem é do sangue B pode doar para quem é do sangue AB, uma vez que esta hemácia tem os dois aglutinogênios. Quem é do sangue O, como não tem informação nenhuma na sua hemácia, ele vai poder doar também sangue para quem é do tipo A, então o O pode doar para o A pode doar para quem é do sangue B,
E o O também pode doar para quem é do sangue AB. Então, essa transfusão de sangue ela é lícita, pode acontecer sem problema nenhum. Mas se você observar aí os caminhos das setas, as direções dessas setas, você não vai notar nenhuma seta apontando do AB para algum outro tipo sanguíneo que não seja ele mesmo. Quem é do sangue AB, ele tem dois tipos de informação, a informação A e a informação B. Logo, ele não vai poder doar para quem é só sangue A, um AB também não pode doar para quem é somente sangue B, e muito menos para quem é do tipo O, uma vez que ele tem duas informações diferentes na sua hemácia, dois aglutinogênios, o A e o B, e quem é do sangue O não tem informação alguma. Vale a gente lembrar também que esse tópico da transfusão sanguínea, muito mais do que falar lá do sistema cardiovascular, porque é um tópico que é em comum a estes dois assuntos, tanto a genética quanto o sistema cardiovascular, aqui para a gente que está estudando a genética propriamente dita, é importante lembrar que todos esses fenótipos aqui, o A, o AB, o B e o O, eles vão corresponder a um tipo de genótipo. E é isso que interessa para a gente também aqui nessa questão com relação ao sistema ABO. Quem é do sangue A, ou seja, quem tem o fenótipo A, que tem o aglutinogênio A na sua hemácia, ele só vai ter este aglutinogênio porque lá no seu genótipo ele tem uma informação onde vai dizer para o corpo produzir este determinado aglutinogênio. Quem é do sangue A, ele vai ter o alelo, aqui lembra que é um caso de polialelia, tá? Então, antes de continuar a explicação. Quando a gente fala de grupo sanguíneo, a gente está falando de um caso especial da primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel é a lei da segregação dos caracteres, segregação independente, onde um par de fatores é condicionado a um novo indivíduo, onde um deles veio do pai e o outro da mãe. Muito bem. Nesse caso de polialelia aí, você vai ter três tipos de alelos diferentes nesse gene. Todos eles vão ser alelos I, ok? Sendo que os dominantes, eles podem ter duas variedades diferentes. Eu tenho o Izão Azão, que corresponde à informação genética para o sangue A, e eu posso ter o Izão Bzão, que corresponde à informação genética para o sangue B. Quem não tem o alelo dominante, sendo ele Izão A, Izão B, vai ter o alelo recessivo, que é o Izinho. Seria um caso de dominância completa em relação, então, o Izão ao Izinho, tudo bem. Mas se você observar, quem tem alelos diferentes, Izão Azão, Izão Bzão, aqui a gente já tem um caso de ausência de dominância, onde o indivíduo ele vai expressar simultaneamente os dois fenótipos. Então, portanto, é um caso de codominância. O cara, então, para ser do sangue A, ele precisa ser homozigoto dominante para o alelo azão, Izão-azão, ou ele pode ser heterozigoto para este alelo Izão-azão, porque ele vai dominar sobre o izinho, que no caso para a gente é o recessivo. Quem é B, quem é do fenótipo B, precisa necessariamente ter ou a homozigose dominante para o alelo Izão-Bzão, ou ele será heterozigoto para o alelo Izão-Bzão, Izinho. Igualmente, os dois, Izão-Azão e Izão-Bzão, dominam sobre o alelo Izinho. Como eu havia falado agora há pouco, então, quem tem o Izão-Azão e Izão-Bzão será um exemplo de codominância, então, por isso, expressará o sangue AB, concomitantemente. E quem é do alelo Izinho, que é o recessivo, ele não tem a informação. Ou seja, o recessivo aí, ele condiz a característica de não gerar informação, não gerar um aglutinogênio para a hemácia. Então, logo, ele será do sangue do tipo O. Um outro caso que é diz respeito ao nosso fator RH, ao nosso sistema sanguíneo, é o fator RH. A gente costuma estudar o fator RH separado aqui do sistema ABO, porque eles funcionam por princípios diferentes, apesar da mecânica ser muito parecida. E aí esse fator RH, ele também foi descoberto pelo Landstein e pela sua equipe,
E aí eles fizeram uma série de experiências com o macaco do gênero Rhesus. E aí a gente vê muito na literatura de tipagem sanguínea e de genética a menção de que Rhesus seria um gênero de primata, né, de macaco. Apesar disso, eu fazendo algumas pesquisas à parte, não percebi, taxonomicamente falando, Rhesus como um gênero. Pode ser que esse gênero tenha sido alterado no decorrer da história da taxonomia desse grupo. Mas hoje em dia a gente sabe que esse Rhesus aí que a gente trata como gênero, na verdade, esse macaco pertence a um gênero chamado de macaca. E aí ele é popularmente conhecido como macaco Rhesus, ok? E aí eu, de fato, não sei informar para vocês, até então não achei uma literatura com relação à taxonomia desse grupo de símios que diga que realmente Rhesus seja um gênero. Mas como na literatura de sangue, de genética, a gente sempre vê referência como sendo um gênero, assim o trataremos aqui. Eles observaram, então, que quando eles injetavam o sangue deste macaco em cobaias, as cobaias produziam anticorpos que eles chamavam de anti-RH. E aí, depois de um tempo fazendo essa mesma experiência, só que dessa vez com o sangue humano, os pesquisadores observaram que 85% das amostras testadas com o anticorpo RH sofreram uma reação de aglutinação, o que sugere a presença de um antígeno RH no sangue, ou seja, houve uma reação. Quando eram feitas as transfusões de sangue ou colocavam o anticorpo RH ali, o sangue reagia. E aí vamos ver por que isso acontecia. Genotipicamente falando, você tem dois tipos aí de genótipo. E aí sim, aqui o fator RH eu falei para vocês que era muito parecido ali com o sistema BO. Aqui sim a gente tem um caso de dominância completa. Você tem dois fenótipos. Ou a pessoa ela é RH positivo, ou a pessoa é RH negativo. Caso ela seja positiva, significa que ela tem a informação para a produção desta proteína, digamos assim, RH. E aí, quem é RH positivo, ele vai ser dominante, duplo homozigoto, Rzão, Rzão. Ele vai ser heterozigoto, no caso Rzão, Rzinho. São as duas opções. E quem não tem esta informação é chamado de RH negativo. E aí ele só pode se manifestar neste caso aqui, sendo ele homozigoto recessivo, Rzinho e Rzinho. Observando este desenho que eu trouxe aqui, e aí complementando com a informação que nós já obtivemos do sistema BO, seria algo semelhante a isso aqui. Aqui em cima eu tenho casos onde todos são RH negativo, então por conta disso você só vê as proteínas referentes ao sistema ABO. E embaixo eu tenho casos onde todos são RH positivo, ou seja, para além da informação do sistema AB de sangue, de tipagem sanguínea, você também tem a informação de uma proteína. E aí eu coloquei aqui essa, como se fosse essa proteína vermelhinha aqui. E ela diz respeito ao fator RH. Logo, se uma pessoa ela é RH negativo, ou seja, ela não tem esta informação, obviamente ela nunca poderá receber sangue de alguém que tem esta informação. É o mesmo princípio do sistema ABO. E aí o esquema que eu mostrei no slide anterior com relação à transfusão sanguínea de ABO, ele é um pouco diferente aqui no sistema RH. É assim que é o esquema. Onde você tem RH positivo podendo doar sangue para outro RH positivo, até aí tudo bem. Você tem RH negativo podendo doar para RH negativo, e o RH negativo também podendo doar para os RHs positivos, uma vez que ele não tem a informação, ele pode doar para quem a tem. Porém, você não vê uma seta vindo na direção positivo ou negativo, ou seja, quem tem a informação do fator RH jamais poderá doar sangue para quem não o tem. Isso vai gerar um problema que é muito estudado em vestibular. Quando é cobrado o fator RH em prova de vestibular, usualmente se é cobrado questões que envolvem a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Em que caso vai se desenvolver esta possível doença aí? Essa doença ela vai se desenvolver em um caso muito particular, quando você tem uma mãe que é RH negativo, tá? A mãe sempre será negativo, lembra disso.
ela vai casar com alguém que é positivo. Se porventura houver, fruto deste casamento, um primeiro filho, e este filho for RH positivo, isso gerará na mãe uma reação de imunização. O sangue RH positivo, quando ele entra em contato com o negativo, ele produz, então, ele faz com que a mãe passe a produzir anticorpos. Só que a produção de anticorpos, ela não é instantânea, ela leva algumas horas para acontecer. Como o parto, ele geralmente não leva mais do que 40 minutos, 1 hora para acontecer, não dá tempo da mãe produzir anticorpos que vão atacar o feto, no caso, este bebê que está nascendo. Então, este bebê não nascerá com problema nenhum e aí o parto correrá normal. O grande problema é que a mãe foi sensibilizada para o fator RH, então significa que ela já produz, ela já tem no seu plasma sanguíneo o anti-RH, o soro anti-RH. E aí, por conta disso, se porventura ela for ter um segundo filho que também seja positivo, isso pode gerar um problema, porque durante o parto há troca sanguínea entre mãe e bebê. E aí, durante essa troca sanguínea, obviamente, os anticorpos anti-RH que a mãe produziu outrora, agora atacarão este bebê. Isso vai desencadear para ele uma série de problemas. Então, o afetado, nesse caso, seria este bebê aqui, no segundo nascimento, uma vez que a mãe já foi imunizada. Caiu uma questão para vocês, lá no exercício do livro, eu cheguei a comentar com a galera do convênio, sobre uma mãe que era negativa, o pai dela era positivo, ela precisou de uma transfusão de sangue, o primeiro filho nasceu normal e o segundo filho nasceu com eritroblastose fetal. Sendo que o primeiro filho ele era negativo também. E aí se perguntava o que havia acontecido. E aí nessa questão você tinha que ser claro e objetivo em dizer que a mãe ela foi imunizada antes, não por conta do primeiro nascimento de um filho, mas por conta da transfusão sanguínea que ela havia recebido do seu pai. Para o bebê, isso com certeza vai ser um problema. A eritroblastose fetal, essa palavra eritroblastose, ela faz referência a hemácias jovens. Por quê? Uma vez que a mãe que tem anticorpos anti-RH começar a destruir as hemácias do feto, do bebê, no caso, o bebê ele vai ter uma deficiência no transporte de oxigênio dele. A gente sabe que o nome da nossa hemácia, na verdade, é eritrócito, né? É o nome mais técnico, eritrócito. Esse sufixo cito a gente usa para células que já são adultas, desenvolvidas. Eritroblasto vai ser como eu chamarei as hemácias que são jovens. Então, por conta disso, a eritroblastose fetal se dá justamente pela destruição das hemácias adultas já desenvolvidas do recém-nascido, e ele se vê obrigado a liberar para a corrente sanguínea hemácias jovens, eritroblastos. Também é chamado de doença hemolítica do recém-nascido, porque a reação antígeno-anticorpo do sistema RH da mãe com o bebê vai produzir hemólise nessas hemácias. Como há uma hemólise muito intensa, há uma destruição muito intensa dessas hemácias, o indivíduo ele acaba se tornando anêmico. E em face da deposição de bilirrubina em vários tecidos, ele poderá acarretar uma icterícia. Essa anemia ela vai se dar por conta do rompimento das hemácias e de uma proteína que existe ali chamada de bilirrubina. E aí ele vai desenvolver essa coloração amarelada. Vale lembrar também que a bilirrubina ela é tóxica ao sistema nervoso e aí pode causar no bebê lesões graves e irreversíveis em si, tratando de sistema nervoso, como, por exemplo, deficiência mental, paralisia cerebral, auditiva ou de algum sistema audiovisual, né? Então, pode acarretar também problemas na visão por conta disso. E aí tem essa pequena imagem deste bebezinho que foi acometido da eritroblastose fetal e que provavelmente não sobreviveu.
Esse era o tópico que eu tinha para relembrar com vocês, tanto a eritroblastose como o fator RH, sistema BO e o caso de polialelia que envolve o sistema BO, tá bom? Espero que vocês estejam estudando na casa de vocês, estejam pegando os exercícios, assistindo às aulas do portal SAS, que é muito importante, e principalmente sempre tá dando uma relembrada no livro em auxílio com o caderno. A gente sempre anota todas as nossas aulas, é bom seguir ali a sequência didática que a gente está utilizando. No nosso próximo encontro, provavelmente já vou aparecer com matéria nova, vamos iniciar o nosso segundo bimestre, e basicamente é isso. Não esqueçam sempre de estar fazendo exercícios e lendo em casa, tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.